Você liga o carro, olha para o painel e vê aquela luz amarela em forma de motor que deveria apagar depois de alguns segundos, mas continua acesa. O carro parece estar andando bem. Não há barulho estranho, talvez nem perda de força. E é justamente aí que mora o risco. Uma luz aparentemente simples pode representar desde uma ocorrência passageira até uma falha que não convém ignorar por muitos quilômetros. Quando aparece a luz da injeção acesa no Chevrolet Onix Plus, a primeira reação costuma ir para um dos extremos. Tem quem entre em pânico e imagine que o motor vai parar a qualquer momento. E tem quem simplesmente continue usando o carro por semanas, porque ele está normal. Os dois comportamentos podem levar a decisões ruins. O aviso não dá um diagnóstico pronto. Ele informa que a central eletrônica identificou uma anomalia em algum sistema que interfere no funcionamento do motor ou no controle de emissões. Essa diferença é decisiva. A luz não significa automaticamente que há um defeito grave no motor, nem quer dizer que o problema seja apenas combustível ruim. Ela é uma mensagem ampla, gerada a partir de informações que a central recebe de sensores, atuadores e sistemas de controle. Para entender o tamanho do problema, não basta enxergar a luz. É preciso observar como ela aparece, se fica fixa ou pisca, em que situação surgiu e o que o carro está fazendo naquele momento. Existe uma situação completamente normal. Ao virar a chave ou apertar o botão de partida, várias luzes do painel acendem durante alguns instantes. É o autoteste do sistema. A luz de anomalia do motor aparece e, depois que o motor entra em funcionamento, se apaga. Nesse caso, não há motivo para preocupação. O sinal de alerta começa quando ela permanece acesa com o motor ligado ou quando surge durante a condução. Se a luz ficou acesa de forma contínua, mas o Onix Plus mantém marcha lenta estável, responde normalmente ao acelerador, não engasga e não perdeu potência, a situação costuma permitir que você chegue com calma a uma oficina ou faça uma leitura com scanner assim que possível. Isso não é uma autorização para ignorar o aviso. É apenas uma distinção de urgência. Há falhas relacionadas ao controle de emissões, à leitura de sensores ou a parâmetros de mistura que não fazem o carro parar imediatamente, mas continuam registradas porque precisam de investigação. Agora, se a luz começa a piscar, o cenário muda. Luz piscando frequentemente está associada a uma falha de combustão em um ou mais cilindros, conhecida como falha de ignição ou misfire. Na prática, parte do combustível pode não estar sendo queimada da maneira correta. Esse combustível chega ao escapamento e pode elevar muito a temperatura no catalisador. E o catalisador não é apenas uma peça ligada à emissão de poluentes. Ele pode ser um componente caro e sofrer danos quando o carro continua sendo usado em condição de falha intensa. Se a luz está piscando e o motor trepida, perde força, falha nas acelerações, apresenta estouros, cheiro forte no escapamento ou dificuldade para manter velocidade, a atitude prudente é reduzir o uso e evitar insistir no carro. Dependendo da intensidade da falha, o mais seguro pode ser parar em local adequado e buscar assistência. Continuar acelerando para ver se melhora é uma das formas mais rápidas de transformar uma ocorrência de ignição em uma manutenção maior. A luz da injeção acesa no Chevrolet Onix Plus precisa ser interpretada junto com os sintomas. Uma luz fixa em um carro que funciona aparentemente bem não é igual a uma luz piscando em um carro que vibra e mal responde ao acelerador. Também não é igual à luz que aparece junto com aquecimento, perda acentuada de potência, fumaça fora do normal ou ruídos mecânicos. O painel entrega o aviso, mas o comportamento do veículo mostra a gravidade prática daquele momento. Um caso comum é a luz surgir pouco depois do abastecimento. Muita gente conclui imediatamente que o combustível é o culpado. Pode ser, mas essa certeza antecipada atrapalha mais do que ajuda. Combustível fora do padrão
contaminado ou incompatível com a condição de uso, pode provocar falhas de funcionamento, dificuldade de partida e alterações na mistura. Porém, a coincidência de tempo não prova a causa. Às vezes, uma vela já estava no fim da vida útil, uma bobina começava a falhar sob carga, ou um sensor apresentava leitura irregular, e o defeito só se manifestou naquele dia. Ainda assim, o momento do abastecimento é uma informação importante. Se a luz apareceu logo após encher o tanque e vier acompanhada de funcionamento irregular, perda de desempenho ou dificuldade para pegar, vale registrar onde e quando abasteceu, qual combustível utilizou e se o comportamento mudou logo em seguida. Essas informações ajudam muito na avaliação. O mesmo vale para quem alterna entre combustíveis. Mudanças de uso podem modificar a estratégia de adaptação da central, mas não devem ser usadas como explicação automática para qualquer falha persistente. Outro ponto que confunde muitos proprietários é o sistema de vapores do tanque. O carro não trabalha com o tanque completamente isolado da atmosfera de maneira simples. Há um controle de vapores de combustível, mangueiras, válvulas e componentes que participam do sistema de emissões. Uma tampa de combustível mal fechada, danificada ou com vedação comprometida pode contribuir para um aviso em alguns veículos e condições. Não é a causa mais provável de toda a luz acesa, mas é uma verificação básica, rápida e sensata. A tampa deve estar corretamente encaixada, sem rosca forçada, sem borracha de vedação rachada e sem folga evidente. Depois de conferir isso, não espere que a luz desapareça instantaneamente ao ligar o carro. A central pode precisar de ciclos de funcionamento e testes próprios para confirmar que a condição voltou ao normal. E, se a luz continuar acesa, não faz sentido ficar trocando a tampa repetidamente sem buscar leitura de códigos. Quando o problema vem acompanhado de motor tremendo, falhando em marcha lenta ou engasgando nas retomadas, o grupo de suspeitas muda. Velas, bobinas, cabos quando aplicáveis, conectores e injetores entram na conversa. A ignição precisa produzir uma centelha eficiente no momento certo. Se uma vela está desgastada, contaminada ou com folga inadequada, se uma bobina perde força principalmente quando o motor exige mais, ou se há mau contato em um conector, a combustão pode falhar de forma intermitente. A palavra intermitente é importante. Um carro pode falhar apenas de manhã, depois de pegar chuva, ao subir uma ladeira, com o motor frio, no trânsito pesado, ou quando o ar-condicionado está ligado. Depois, parece voltar ao normal. Isso não significa que a falha desapareceu. Significa que ela depende de uma condição específica. Uma bobina enfraquecida pode funcionar em uso leve e falhar quando a demanda aumenta. Um conector com umidade pode causar defeito depois de lavagem ou chuva. Uma vela comprometida pode se manifestar mais em aceleração do que em marcha lenta. Por isso, quando o carro chega à oficina, dizer apenas "a luz acendeu" é pouco. É melhor relatar em qual situação ela acendeu. Foi logo depois de abastecer, na estrada, em uma subida, depois de passar por uma chuva forte. O motor estava frio ou já quente. Houve perda de potência? A luz piscou ou ficou fixa? Ela apagou sozinha após algum tempo? Esses detalhes podem encurtar bastante o caminho até a causa real. Há também falhas que não deixam o motor visivelmente ruim, mas alteram o consumo, a resposta ao acelerador ou a emissão de poluentes. Sensores ligados à entrada de ar, temperatura, pressão, fluxo de ar e composição dos gases de escape ajudam a central a calcular a mistura correta de ar e combustível. Se um desses sinais sai da faixa esperada, a central pode corrigir o funcionamento dentro de certos limites e manter o carro rodando, mas registra o problema e acende a luz. O sensor de oxigênio, muitas vezes chamado de sonda lambda, é um exemplo conhecido. Ele participa do monitoramento da mistura
e da eficiência do sistema de emissões. Quando há leitura anormal, o defeito pode estar no próprio sensor, na fiação, em entrada de ar indevida, em problema de combustível, em falha de ignição ou até em uma consequência de outra anomalia. Trocar a sonda apenas porque um código menciona sua leitura pode resolver em alguns casos, mas também pode ser dinheiro perdido se a origem estiver em outro ponto. É aqui que muita manutenção vira tentativa e erro. O scanner aponta um código relacionado à mistura pobre, mistura rica, falha de cilindro ou sinal fora da faixa. A pessoa conclui que já descobriu a peça defeituosa e sai substituindo componentes. Só que o código não é uma sentença. Ele informa o que a central percebeu, não necessariamente o motivo profundo pelo qual aquilo aconteceu. Imagine um código indicando falha de ignição em determinado cilindro. A origem pode ser vela, bobina, conector, injetor, entrada de ar, problema de compressão ou até um detalhe elétrico. Da mesma forma, um código que menciona mistura pode ter relação com combustível, sensor, vazamento de ar, pressão de alimentação ou falha de combustão. O diagnóstico bom não troca peças até a luz apagar. Ele confirma hipóteses. O corpo de borboleta também pode aparecer entre as suspeitas quando existem oscilações de marcha lenta, resposta estranha ao pedal ou dificuldade de manter o motor estável, mas ele não deve ser tratado como vilão padrão. Limpezas e intervenções feitas sem necessidade ou executadas de forma inadequada podem criar outros problemas. Se há código e sintoma compatível, o profissional vai avaliar o sistema completo, incluindo admissão de ar, conectores, sinais eletrônicos e adaptações necessárias. A bateria e o sistema elétrico merecem atenção, especialmente quando a luz surgiu junto de partidas fracas, falhas aleatórias no painel, comportamento eletrônico estranho ou após algum serviço. Tensão inadequada, aterramento ruim e conectores oxidados podem gerar leituras incoerentes para a central. Isso não significa que toda luz de injeção seja bateria fraca, mas ignorar a alimentação elétrica pode fazer com que um diagnóstico pareça mais complicado do que realmente é. O mesmo vale para a umidade. Depois de lavagem do motor, chuva intensa ou passagem por alagamento, alguns defeitos podem aparecer por infiltração em conectores, chicotes ou componentes de ignição. Não se deve concluir isso apenas pela coincidência, mas a informação ajuda a direcionar a inspeção. Se a falha começou logo após a água atingir uma região específica e depois desaparece quando tudo seca, existe um padrão que não pode ser desprezado. Existe ainda um detalhe que costuma tranquilizar demais o motorista. A luz apagou sozinha. Isso pode acontecer porque a central deixou de detectar a condição por determinado número de ciclos de funcionamento. Mas apagar não significa que a causa foi eliminada. Pode ter sido uma falha passageira, sim. Também pode ser um defeito que aparece somente sob carga, em temperatura específica ou em determinada condição de combustível. O registro pode permanecer armazenado na memória do módulo, mesmo sem a luz estar acesa naquele instante. Por isso, apagar o erro com scanner ou desconectar a bateria não é reparo. Pode até apagar temporariamente o aviso e remover informações que ajudariam no diagnóstico. Se a falha continua presente, a central tende a detectar novamente. E se ela não reaparece logo, ainda fica a dúvida. O problema foi resolvido de verdade ou apenas não encontrou ainda a condição necessária para voltar. Limpar códigos só faz sentido como parte de um processo, depois de avaliar os dados e, normalmente, após corrigir ou testar a causa provável. O scanner OBD2 é uma ferramenta muito útil, mas precisa ser usado com a expectativa certa. Ele permite ler códigos armazenados, identificar falhas ativas, consultar alguns parâmetros e observar se o módulo está registrando eventos repetidos. Para o proprietário, uma leitura pode ser excelente para sair do escuro,
Para o profissional, ela é o começo de uma investigação mais precisa. O código pode mostrar a ureuma a área afetada, mas os dados do carro, os sintomas e os testes confirmam o diagnóstico. Se você tiver acesso a uma leitura, anote os códigos exatamente como aparecem, sem se limitar à descrição simplificada de um aplicativo. Registre também se a luz estava fixa ou piscando, se houve falha de motor, a quilometragem aproximada, o tipo de combustível e as circunstâncias em que o aviso surgiu. Isso é mais útil do que chegar à oficina dizendo apenas que passou o scanner e deu sensor. Há uma diferença importante entre um erro histórico e uma falha ativa. Um erro histórico pode indicar que o sistema identificou uma anomalia em algum momento, mas ela não está ocorrendo agora. Uma falha ativa continua sendo percebida pela central. Essa distinção ajuda a entender por que o carro pode parecer perfeito na oficina, e mesmo assim ter acendido a luz dias antes. Também explica por que alguns diagnósticos exigem reproduzir a condição, dirigir sob carga, observar a partida a frio ou monitorar o funcionamento por mais tempo. Não vale ignorar perda de potência. Alguns sistemas podem limitar o desempenho para proteger o conjunto quando detectam uma anomalia relevante. O carro responde menos ao acelerador, demora para ganhar velocidade ou parece amarrado. Não é uma situação para testar o limite do motor em rodovia, fazer ultrapassagens arriscadas ou insistir em acelerações fortes. A prioridade passa a ser chegar a um local seguro e avaliar o defeito. Da mesma forma, se a luz de injeção aparece junto com a luz de temperatura, alerta de pressão de óleo, cheiro de queimado, fumaça intensa, vazamento ou ruído metálico, não trate tudo como se fosse apenas um aviso eletrônico. Nesses casos, o risco pode estar além do sistema de emissões ou da mistura. O painel deve ser lido como um conjunto, e sintomas mecânicos evidentes exigem mais cautela do que uma luz isolada em um carro funcionando normalmente. Também é bom abandonar a ideia de que carro flex acende luz por qualquer combustível. Sistemas flex são projetados para trabalhar com os combustíveis previstos para o veículo, mas isso não torna o motor imune a produto contaminado, falha de ignição, sensores defeituosos ou problemas de admissão. Colocar a culpa no combustível sem verificar o restante é uma explicação confortável, porém fraca. Às vezes, trocar o combustível parece resolver porque a falha era intermitente e simplesmente não voltou naquele momento. Outras vezes, o problema retorna dias depois. O caminho mais racional começa com calma. Observe a luz e o comportamento do carro, se ela pisca ou se há falhas fortes, trepidação e perda de potência, evite continuar rodando. Se ela fica fixa e o funcionamento parece normal, programe uma leitura de scanner, sem transformar o alerta em algo invisível no painel. Verifique fatores simples, como tampa do tanque bem fechada e alterações recentes no abastecimento, mas sem concluir que encontrou a causa apenas por isso. Depois, use a leitura de códigos como orientação. Não compre peças por impulso. Uma vela, uma bobina, um sensor ou um injetor podem estar envolvidos, mas a substituição correta depende de confirmação. Isso protege o seu dinheiro e evita que a falha original fique escondida atrás de uma solução temporária. A luz da injeção acesa no Chevrolet Onix Plus não é uma condenação imediata do carro, mas também não é um enfeite que pode ser ignorado. Ela funciona como um aviso de que a central encontrou algo fora do esperado. A urgência depende do modo como a luz se comporta e, principalmente, dos sintomas que a acompanham. Luz fixa com carro estável pede diagnóstico em breve. Luz piscando, motor falhando ou perda importante de potência pede muito mais cautela. No fim, o melhor diagnóstico nasce da combinação entre informação eletrônica e observação real. O scanner mostra o que o módulo detectou. O motorista ajuda contando quando e como aconteceu.
e a avaliação técnica confirma por que aquilo aconteceu. É essa sequência que separa uma manutenção bem resolvida de uma troca aleatória de peças, de uma luz que apaga por alguns dias e de um problema que volta no pior momento possível.